aula de hoje é sobre sistema de coordenadas cartesianas, ou simplesmente plano cartesiano. O que é um plano cartesiano? Eu já desenhei aqui uma base para ficar mais fácil para a gente visualizar. Então, o plano cartesiano, ele é formado por duas retas que formam um ângulo de 90 graus, ou seja, elas são perpendiculares. Aqui, nessa origem, onde essas duas retas se cruzam, que se inicia o zero, tá? A partir dali, ela funciona como se fosse uma reta numérica aqui no sentido horizontal. Para a direita, aqui os números são positivos em ordem crescente, então vai crescendo a partir do zero. Depois do zero vem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, em ordem crescente. E à esquerda, os números são em ordem decrescente. Por quê? Porque eles são números negativos. Então, os números negativos, quanto mais próximo do zero, ele é maior. Ou seja, menos 1 é maior que menos 2, que é maior que menos 3, que é maior que menos 4, que é maior que menos 5. Então, para a direita, números positivos em ordem crescente, para a esquerda, números negativos em ordem decrescente. Para cima e para baixo funciona da mesma maneira. Na horizontal funciona como uma reta numérica, que nós já estudamos. E aqui na vertical ele funciona como se fosse um termômetro. Como aqui nosso referencial é o zero, para cima são os números positivos, também em ordem crescente, depois do zero, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E para baixo em ordem decrescente. Quanto mais próximo do zero, é maior o número. Então, a partir do zero, o que vem antes do zero? Menos 1, depois menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Esse eixo aqui que está na horizontal, ele vai ser sempre o eixo X. O nome dele é abscissa. E o eixo que está aqui na vertical, ele vai ser sempre o eixo Y. E o nome dele é ordenada. O plano cartesiano, o sistema de coordenadas cartesianas, ele funciona sempre com um par ordenado, tá? Então, o nome par ordenado já está querendo dizer que segue sempre uma ordem, tá? Então, a ordem vai ser o quê? Primeiro sempre o x, depois sempre o valor do y. Vamos ver aqui através desses exemplos como que a gente coloca esses pontos aqui nesse plano cartesiano. Então, ele diz aqui, represente os pontos a seguir no plano cartesiano. Então, eu vou representar nesse plano que está aqui em cima mesmo já pronto. A letra A, ele quer o ponto A, 5 e 4. O que significa esse 5 e 4? Eu falei para vocês que um ponto, ele funciona como um referencial aqui no plano cartesiano, ele é sempre um par ordenado. Ou seja, ele segue sempre uma ordem. A ordem é, primeiro, sempre o valor do x e depois sempre o valor do y. Então, o primeiro é sempre x, o segundo é sempre y, para se manter um padrão, tá? Então, vamos lá. Então, eu quero 5 para x e 4 para y. Vamos observar aqui no meu plano cartesiano. Aqui está o x, 5 para x e 4 para y. Então, eu vou ter que unir esses dois pontos nesse caso aqui, ó, 5 para x, 4 para y. Vou fazer um tracejado aqui. E vamos unir esses pontos. A essa união aqui, ó, que forma o ponto que eu queria, que era o ponto A. Então, o ponto A, ele é 5 para x e 4 para y. Assim que eu marco pontos no meu plano cartesiano. Vamos para o segundo aqui. No segundo, o ponto B, ele quer menos 2 e 3. Ou seja, menos 2 para x e 3 para y. Vamos lá de novo. O x está aqui. Então, menos 2 e 3 positivo para y. Então, ele está aqui, ó. Menos 2 para x, 3 para y. Lembra que aqui é o x, ó. X aqui tem o menos 2. Menos 2 para x e o 3 para y. Vamos unir esses pontos aqui. Unindo essas coordenadas, temos o ponto B. Então, ó, ponto A,
5 e 4, ponto B, menos 2 e 3. Vamos para o próximo, ponto C. No ponto C eu tenho menos 4 e menos 3, os dois são negativos agora. Lembrem-se, o primeiro valor sempre para x, o segundo sempre para y. Então, menos 4 para x está aqui, menos 3 para y está aqui. Então, aqui, ó, menos 4 e menos 3. Menos 4 para x, menos 3 para y. Você não precisa ter uma régua dessa aqui para você fazer. Estou fazendo com essa só para vocês conseguirem visualizar e para ser um pouco mais rápido. Achei aqui o ponto C. Menos 4 para x e menos 3 para y, tá? Ponto D, 3 e menos 5. Lembra? Primeiro valor sempre x, segundo valor sempre y. Então, eu tenho 3 para x, positivo, e menos 5 para y, negativo. Então, eu tenho aqui, ó, 3 e menos 5. Vamos unir, unindo os dois valores. Temos agora o ponto D. Ó, 3 para x, menos 5 para y. Próximo, ponto E. Agora ele diz 0 e 5. Então, é 0 para x e 5 para y. Vamos ver o que aconteceu agora. Ele diz 0 para x. Então, ele não vai nem para cima nem para baixo. E 5 para y. Como ele não andou nem para lá nem para cá, ele tá aqui em cima da linha do x, tá? 5 para y. Então, ele andou aqui, ó, só em cima do y. Quando ele tem um único valor, como aqui, ele tem só o valor do y. Então, ele vai ficar em cima do eixo y, tá? No valor que ele tem ali. Como ele tinha 5, ficou 5 em cima do eixo y. A letra F, ele está ao contrário. Ele tem só o valor do x. Lembra que o primeiro valor é sempre x, o segundo é y. Ele tem só o valor do x e não tem o valor do y. O que isso significa? Que ele vai estar em cima do eixo x. Onde que ele vai estar? No valor que ele deu aqui, menos 1. Então, aqui eu vou ter o meu ponto F e último ponto, tá? Então, assim que nós marcamos pontos em um plano cartesiano. Ok, pessoal? Obrigada, até a próxima.